Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, verso de número 4. O texto sagrado diz assim: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Somente isso aí. Vamos todos ler aqui no telão, né? Todos nós. 1, 2, 3. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Amém? Pode tomar o teu assento. Esse texto sagrado, ele fala ele traz, o escritor, quando esteve registrando esse texto, esta palavra, ele faz menção de um semeador. Ele fala de alguém que está semeando, alguém que está lançando a semente na terra. E esse texto aqui, ele traz-nos uma visão para nós entendermos o princípio de se semear, para que você possa semear. O princípio de ser um semeador que tem maturidade. O que nós vemos hoje em dia, muitas das vezes, e o que eu tenho observado, é que muitas pessoas, a igreja, tem perdido o entendimento para se semear com maturidade. Quando se fala em semear na obra de Deus, quando se fala em investir na obra de Deus, eu percebo que a igreja tem sido muito bombardeada, severamente bombardeada pela mídia, principalmente pela mídia, no que diz respeito à questão de semear no reino de Deus. E a verdade é que a mídia tem se aproveitado de algumas coisas que têm acontecido, que não provém de Deus, que não é de Deus. Muitas das vezes, a maioria das vezes, eles distorcem o princípio de se semear, porque a Bíblia diz que o mundo não tem a mente de Cristo, e o mundo não entende o princípio divino, os princípios divinos. O mundo entende o princípio que é o princípio natural, o princípio humano, mas o princípio de Deus é um princípio onde, quando se semeia, você recebe. Quando se dá, é que você pode reclamar de volta a bênção, pode reclamar de volta o direito de se ter. Então, o que nós temos visto hoje em dia na questão de semeadura na obra, na casa de Deus, é uma deturpação dos princípios espirituais quanto à necessidade que o crente tem de se semear para alcançar bênçãos da parte de Deus. A verdade é que, conforme nós conversamos, conforme nós ouvimos de pessoas, de obreiros, de pastores, de membros, é que cada vez mais estamos perdendo o princípio de maturidade para semear no reino de Deus. Irmãos, quando se fala na igreja primitiva, quando se falava em semear na obra de Deus, era algo aonde a Bíblia diz que a igreja, aqueles que semeavam, os crentes, eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. E quando nós, por causa, como disse, por causa
das notícias, por causa das informações que correm, por causa do mau uso, por causa de muitas coisas que têm acontecido dentro desse princípio de se semear na obra de Deus, eu percebo que muitas das pessoas, eles são principiantes no sentido de entender o princípio da semeadura. Eles são meninos no sentido de entender princípios de semeadura. E quando eu leio aqui o texto de Eclesiastes, aqui a palavra de Deus está lançando um desafio para mim e para você. Ele está lançando, está colocando diante de nós um desafio. Ele diz: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará, não colherá. Irmãos, o texto ele não faz muito sentido para um agricultor, para o semeador, para quem entende sobre semear, lançar a semente sobre a terra, porque a ideia daquele que está semeando, ele não toma da sua semente e joga para o vento. Por quê? Porque o vento vai pegar aquela semente e vai espalhar a semente, não é verdade? Ele vai tomar a semente e não vai direcionar a semente aonde aquele semeador quis colocar. Mas quando ele lança a semente e observando o vento, o que é que o agricultor faz? O que é que o semeador faz? Aquele semeador que está semeando, e ele fica observando o vento, e ele vê que o vento está vindo para tomar, para levar, para espalhar a sua semente. O que é que ele faz? Automaticamente ele retém a semente. É um comportamento natural. Você está lançando a semente, o vento vai espalhando tudo, automaticamente você vai parar. Você já tentou? Deixa eu fazer você entender um pouco o que eu estou querendo dizer essa noite. Quem já tentou varrer contra o vento? Lembra? Quando você ia lá no quintal da casa e começava a tentar varrer contra o vento, é um trabalho, é um processo, que você olha e fala assim: nossa, todo esse esforço está valendo em nada, porque você varre, o vento espalha tudo. Você varre, o vento espalha novamente. Um tempo atrás, eu estava falando com o evangelista Val, e ele estava falando justamente isso, é que durante o período de outono, onde tem muita queda das folhas, muitas companhias reduzem, determinado dia, reduzem o seu serviço, até mesmo não vão trabalhar por causa do vento, não é verdade? E muitas das vezes, os empregados, ou algumas companhias, eles já falam: olha, está ventando muito, então o dono daquela companhia, ele diz: pessoal, olha, está todo mundo dispensado hoje, vamos embora para casa, porque senão eu vou ficar pagando você para não render o serviço. Não é assim que funciona, Jesus? Então ele fala: dispensa o pessoal, porque senão ele vai, um serviço que era para durar 2 horas, ele acaba durando 5 horas. Tudo isso por causa do vento. Mas eu estava falando, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse: olha, mesmo ventando eu vou trabalhar, eu não mando ninguém embora, porque eu tenho que manter o schedule, tenho que manter a coisa correndo. Eu não posso perder um dia bom de sol, por causa do vento eu não posso perder. Aí ele diz o seguinte: o que eu faço? Eu trabalho com o vento, eu trabalho utilizando o vento em meu favor. A pessoa que não tem o entendimento para se trabalhar, aonde ele recebeu as informações
ele só faz daquela maneira. Mas depois que você recebe o entendimento para processar o serviço, você começa a utilizar aquele vento para o seu benefício. A verdade é, quando já tentaram varrer a favor do vento? Eita, aí é bom. Você dá uma vassourada assim, parece que é um tufão passou, né? Você dá outra, varreu novamente. É pouco esforço e você só direciona o lixo um pouquinho para aqui, e o vento já se encarrega e você vai só catando aqueles mais pesados que a vassoura não consegue, que o vento não consegue levar, por causa que uma terrinha. Não é mais ou menos assim? Amém. O que a palavra de Deus está dizendo para nós esta noite é o seguinte: que vento na Bíblia fala, ele aponta para a tribulação. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam no barco, o vento estava muito forte, o mar estava revolto, mas no meio daquela tribulação, Jesus se levanta e diz para o vento e para o mar. Jesus diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E naquele mesmo instante fez-se grande bonança. O vento também na Bíblia Sagrada, ele aponta para a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Aonde você não entende, não vê, não consegue conceber de onde ele veio, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que eu quero dizer para você esta noite, nessas rápidas palavras, é para você entender e adquirir maturidade quando você semear na obra de Deus no terreno espiritual, porque você vai ouvir constantemente bombardeio do maligno satânico, dizendo: olha, não faça isso, não semeie, não invista, porque na obra de Deus, porque não vai dar em nada. Isso aí vai virar em carro BMW do pastor, graças a Deus que eu não tenho, que a minha Mercedes foi embora há muito tempo, quebrou o motor. Isso vai virar em casa com piscina, vai virar em fazenda, não é assim? Esse tipo de mensagem que são malignas. Porém, a Bíblia diz: se você observar esse tipo de vento, você vai reter e não vai semear. Agora, o princípio espiritual é que a semente, para que ela possa crescer, ela precisa ser lançada na terra. A Bíblia diz que o grão da semente, quando lançado na terra, ele tem que morrer ali, e depois de morrer, passar pelo processo, ele vai dar frutos. Se você entender o que Deus está dizendo ali, aonde Eclesiastes está dizendo, quem está observando o vento, ele não semeia. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: e quem atenta para as nuvens não cega. Nas nuvens aqui, é, por exemplo, alguém que você vai sair para colher, para trabalhar numa colheita. Quando o agricultor lhe olha e fala assim: olha, está vindo uma nuvem negra ali, e é chuva, e vai dar muita chuva. Então eu não vou sair para trabalhar hoje, porque vai vir muita chuva, e colher debaixo de chuva não dá muitos resultados. Então ele está dizendo o seguinte: que este semeador, se ele ficar preso todas as vezes ao vento e à nuvem que virá, ele vai reter certas bênçãos que estão reservadas para a vida dele. Entenda uma coisa: muitas pessoas, agora a economia tem apresentado um pouco de melhora, mas algum tempo atrás, quando houve a bolha financeira, estourou e teve problemas para todo lado, e houve uma situação financeira muito difícil. Foi quanto tempo atrás? Foi 2008, mais ou menos.
2008 mais ou menos, quando houve a queda, todo mundo